A paz do Senhor. Bom dia, meus irmãos. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre a lição de número 12, que fala sobre criação de filhos, mas de maneira saudável. O nosso textual está no Evangelho de Lucas, que vai refletir a infância de Jesus. Então, toda a lição está baseada, calcada, alicerçada em Lucas capítulo 2, versículo de número 52. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e com os homens. E a verdade prática fala que a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os padrões ou princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Essa é a vontade de Deus para todos nós que somos pais. A leitura bíblica de classe está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo de número 40, e depois 42 a 52. E eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé para a leitura, então, dessas passagens da palavra de Deus. Você que não tem a lição, mas tem a Bíblia, pode nos acompanhar abrindo aí a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, ou acompanhe a gente aí pelo telão também, né? Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo de número 40, diz assim, vamos ler todos juntos, tá? Todo mundo juntos, vamos lá. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam os seus pais. Pensando, porém, que ele viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe, filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Amém, irmãos? Vamos orar agradecendo a Deus. Pai Santo, Deus eterno, no nome do Senhor Jesus, uma vez mais, te damos graças pela leitura da tua palavra. Abençoa essa escola bíblica dominical, 12ª aula, mas também te agradecemos pelos 112 anos da nossa denominação. Reconhecemos a nossa pequenez, a nossa imperfeição, por isso mesmo te louvamos, porque é pela tua graça, pela tua misericórdia que somos o que somos. Assim nós te louvamos pela vida de cada crente, membro da Assembleia de Deus, que a tua bênção permaneça sobre todos nós, no nome do Senhor Jesus, com ações de graças. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, meus amados irmãos.
Bom, então o comentário dessa lição está no último versículo que lemos na leitura bíblica de classe. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e para com os homens. Então, esses 14 versículos descrevem brevemente o quê? A infância de Jesus. Tem pouquíssimas coisas sobre a infância de Jesus. O objeto da Bíblia, no caso dos evangelhos, é apresentar o Messias, as duas naturezas do Senhor e a sua obra expiatória. Não é ficar contando detalhes, porque tem gente, irmão, que é impressionante. É cheio de querer descobrir detalhinhos na Bíblia, mas aceitar Jesus e mudar de vida ele não quer. Pode observar, irmão. Pode ver a atitude dessa gente. Eles querem questionar. Um monte de gente, também na escola, né, quando era professor da rede pública, um monte de professor questionar. Então eu ficava ouvindo, o povo falava, mas você já aceitou a Jesus como seu Salvador? Você já foi liberto dos seus pecados? Aí o camarada dava um pulo, né? Veja bem. Fica querendo questionar a Bíblia, irmão, mas não tem nem experiência com Deus. Vive uma vida de promiscuidade, de pecado, uma vida toda atrapalhada e acha que tem autoridade para discutir a infância de Jesus, a juventude de Jesus. É impressionante. Então, antes das pessoas quererem se aprofundar na infância de Jesus, já que está tão interessado na infância de Jesus, por que primeiro não recebe Jesus no coração? É lavado pelo sangue de Jesus? Aí sim vai se aprofundar, né? Mas são apenas especuladores, eles não têm interesse de nascer de novo, só quer ficar, talvez até para justificar a sua vã maneira de viver, né? Então, a infância de Jesus é uma temática que não é muito explorada. É por isso mesmo, surgiram mitos, lendas, contos a respeito desse período. Existem alguns que são até plausíveis, até possíveis, e outros que são absurdos. E eu vou dar alguns exemplos no início dessa aula. Existe material apócrifo, ou seja, misterioso, que não é material inspirado por Deus. O evangelho apócrifo da infância de Jesus, que é o evangelho árabe. Ali conta as coisas, irmãos, que não tem pé nem cabeça. E também você encontra alguns elementos no próprio livro sagrado dos muçulmanos, no Alcorão, que tem lá suratas inteiras sobre Jesus. Aliás, o Alcorão diz que Jesus é o verbo de Deus, que é a palavra de Deus. Embora eles não acreditam na divindade de Jesus, eles dão todos esses termos para Jesus. E nesses livros apócrifos, muitos deles foram descobertos no Egito, porque o Egito é um país desértico, onde preserva materiais. Vocês conhecem a história das múmias, não é? E vira e mexe, se descobre naquelas cavernas, porque a partir do século IV, no mundo cristão, o Egito tinha se convertido ao cristianismo. No século IV, muitas pessoas foram para os desertos, que foi um período dos monges, pessoas que resolveram abandonar a vida e ficar isolado numa caverna, em oração, em jejum. Isso ocorreu, um fenômeno que ocorreu no século IV, quando começaram os mosteiros. E nesses locais, nessas cavernas, se enterrou muito material, e que é descoberto, vira e mexe se descobre. Só que tem muito desse material que não são materiais inspirados por Deus. São materiais de grupos marginais ao cristianismo. Aqueles grupos que discordavam e se refugiavam e escondiam o seu material. Então, vira e mexe, a imprensa traz luz a isso, mas são os chamados materiais dos gnósticos. O gnosticismo foi um grupo religioso que deu muito trabalho para a igreja. O próprio apóstolo Paulo, o próprio apóstolo João combateu os gnósticos. Até hoje tem, essa palavra gnose significa conhecimento. Achavam então que o cristianismo era algo reservado só para um grupo de iluminados. Não criam na encarnação do verbo. Achavam que Jesus era um íon, uma espécie de um fantasma. Um monte de bobagem que não aceitável pela igreja, de acordo com a Bíblia. A Bíblia é clara ao dizer que o verbo se fez carne.
duas naturezas, verbo, Deus, carne, humanidade. E esses versículos que abordam a infância de Jesus têm o propósito de dizer o seguinte: o verbo se fez carne. Na verdade, os versículos no capítulo 2 de Lucas é uma resposta aos gnósticos, também é uma resposta para eles, porque eles não criam que Jesus teria tido uma infância natural. Então, se por um lado você tem pessoas que negam a encarnação do verbo, porque na mentalidade grega, gnóstica, a carne é má. Como que Deus, que é santo, vai se encarnar se a carne é má, se a carne é maligna? Na percepção deles. E aí a Bíblia fala, não, Jesus é o Emanuel, é Deus que se fez carne, Deus conosco. Então, eles tentaram, de alguma maneira, criar um outro evangelho. E não foi aceito, obviamente. Mas, por outro lado, você tinha os especuladores, aqueles que queriam, de alguma maneira, explicar o período do nascimento de Jesus até o início da sua pregação aos 30 anos. Então apareceram várias conversas, vários escritos. Entre eles tem um que diz que Maria, quando estava gestante, ela estava com fome. E aí ela chegou perto de um pé de tamareira. Sabe que a tâmara é muito alta, né? O pé de tâmara. E ela estava com fome. Então, segundo essa tradição, e isso é divulgado no mundo islâmico, a tamareira foi baixando, encurvou-se para Maria pegar a tâmara e comer. Mas aí não está na Bíblia, irmão. Mas eles acreditam nisso. Acreditam que quando Maria deu à luz ao menino Jesus, ela estava com Jesus no colo, e aí as pessoas, essa mulher é adúltera, olha aí, como que ela teve um filho se ela não é nem casada? E foram lá para apedrejá-la. Quando chegaram lá, e o menininho, o recém-nascido, falou, não, minha mãe é inocente. Vai. É ruim. Essas coisas que tem na tradição humana, a Bíblia não fala nada disso, irmão. Esse evangelho árabe de Jesus fala que Jesus, um dia estava brincando com os amiguinhos, e um amiguinho tratou ele mal, xingou ele, tudo. Ele deu apenas uma palavra, o menino caiu sequinho no chão. É coisa de adolescente, né? A outra diz que Jesus fez um monte de passarinhos de barro. Pegou o barro e fez os passarinhos, que nem as crianças brincam de massinha, de modular. Fez um monte de passarinho e ele soprou no passarinho, saiu tudo voando, aquele bando de passarinho. Tudo conversinhas que aparecem sobre... Mas não tem nada disso, irmão. A Bíblia só vai apontar o capítulo 2 de Lucas, que fala um pouquinho, muito brevemente, dessa infância, e já vai para o que precisa, é mostrar a obra da redenção. E também mostrar que Jesus teve uma infância como qualquer menininho judeu da sua época teve. Então não existe nenhuma narrativa extensa sobre a infância do Senhor Jesus nos evangelhos. E não há outra fonte digna de confiança e merecimento de crédito quanto à infância do Senhor. Os primeiros anos da vida dele, então, foram normais, como qualquer menininho judeu. Ele nasceu naquela região. Eu vou dar uma explicação rápida aqui, está até na lição. Eles dizem que, na época, Jesus era um menino, viveu como qualquer menininho que viveu naquela época na Palestina. Esse nome, Palestina, ele é um nome que foi dado pelos romanos a partir do 3º século, ou melhor, a partir do 2º século, com que objetivo? Apagar o nacionalismo judaico. Que a palavra Palestina vem da palavra Filistia, da faixa de Gaza. Ali habitavam os filisteus, 5 principados filisteus: Gaza, Askelon, Ecrom, Asdod e Gad. Essas eram as 5 cidades dos filisteus. E a palavra Palestina deriva de Filistina, filisteus. Aqui antigamente se escrevia o F com PH, né? Que nem farmácia, né? Então ficou para nós Palestina. Quem deu esse nome foi o imperador Adriano, a partir do ano 100 e alguma coisa, ele deu para destruir o nacionalismo judaico, porque o nome da terra era província da Judéia. Era Judéia aquele nome. Era Judéia, Samaria, Galileia. Esses eram os nomes da época de Jesus. Então, na época de Jesus, não existia esse nome Palestina.
Por isso que eu acho estranho quando o pessoal, até na sua Bíblia está escrito mapa da Palestina na época de Jesus, mas não existia Palestina na época de Jesus. Na época de Jesus existia a Judéia, Samaria, Galiléia. E existia a faixa de Gaza, que era chamada Palestina. Aí o imperador Adriano, para destruir, ano 132, no ano 136, para ser mais exato, depois de Cristo, para destruir o nacionalismo judaico, apelidou toda a região de Palestina. Aí o nome ficou, olha, do ano 136, depois de Cristo, até pelo menos 1948, ficou apelidada aquela região de Palestina. Até que veio o Estado de Israel, aí ficou chamado Estado de Israel de novo. Tá? Então está muito forte, né? Então fala Palestina, eu procuro geograficamente situar da seguinte maneira: o nome do corredor Sírio-Palestino, porque o corredor ali pega a Síria e a faixa de Gaza, então Sírio-Palestino, mas eu prefiro chamar a região de Terra de Canaã, ou então, na época de Jesus, província de Judá. Então Jesus morava na província de Judá, ele foi para a Samaria e também para a província da Galiléia, para as outras províncias da época. Mas ele cresceu culturalmente como qualquer criança judia. Ao 8º dia ele foi circuncidado, né? A criança ao 8º dia, porque a circuncisão para o povo judeu é o item mais relevante, irmão. É a circuncisão. Não vê que ele xinga os outros de incircunciso? Virou palavrão isso. Seu incircunciso. Porque circuncisão era o sinal que você fazia parte da aliança abraâmica. Então a circuncisão é mais importante até, sabe do quê? Do que o sábado. Eu acho engraçado a turma que quer impor o sábado, a guarda de sábado, e não faz a circuncisão. Porque a circuncisão é superior ao sábado. Como nós sabemos disso? Porque Jesus fala em João capítulo 8, que ao sábado os sacerdotes quebram o sábado. De que maneira? Circuncidando uma criança que nasce ao 8º dia. Então, se uma criança, aliás, que nasce ao 8º dia não, que precisa circuncidar ao 8º dia. Então, se uma criança nasceu e o 8º dia cair no sábado, teoricamente não poderia fazer a circuncisão, porque é trabalho. Mas como a circuncisão é uma cerimônia superior ao sábado, então você podia quebrar o sábado para fazer a circuncisão. Porque a circuncisão é mais importante do que o sábado no judaísmo. E agora vem essa gente querer guardar o sábado. É que fraqueza, né? Espiritual e teológica, né? A ideia interessante que quando você fala isso para alguém, para um sabatista, ele fala, não, mas o santo sábado é um conceito perpétuo. É mesmo, mas a circuncisão também é um conceito perpétuo. Guardar as festas também é um conceito perpétuo. Observar a Páscoa é também um conceito perpétuo. E lavar pés e mãos também é um conceito perpétuo. Não é só o sabate. Aí você vai falar para ele, então por que você não circuncisa? Não, porque isso é para o povo de Israel. Então, são todos conceitos perpétuos para quem? Para Israel, não para nós. Por quê? Porque a nossa circuncisão é Jesus, o nosso sábado é Jesus, as nossas festas é Jesus, o nosso Pessá é Jesus, e toda a limpeza se faz na pessoa de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder. Essa é a nossa diferença. Agora, quem não tem Jesus precisa mesmo fazer outras coisas aí, né? Então, os primeiros anos da vida de Jesus foram tão normais, que é normal, qualquer pessoa que vivia então naquela região, no caso da província de Judá. E então, obviamente que as pessoas, por isso que as pessoas ficavam admiradas, mas isso não é o Jesus, em hebraico Yeshua, ou Yeshua, que vem da palavra Joshua, né? Esse sim foi a salvação. Esse não é o Jesus, o Yeshua. Ele não habita entre nós, não tem a mãe dele, as irmãs dele, os irmãos. Ele não é o filho do carpinteiro. Então eles ficaram assustados, porque Jesus teve uma infância normal. Foi na escola que nem eles, foi circuncidado, tudo normal. Claro que então que a partir do século II surgiram então uma série de invencionices, né? Mas nós não sabemos muito sobre a família do Senhor Jesus, senão o que o Evangelho relata. E o Evangelho fala então que Jesus tinha irmãos, fala que Jesus tinha irmãs, e fala então que ele morava na cidade de Nazaré. Por isso que vem o termo hoje no Oriente Médio, cristão, a palavra cristão, no Oriente Médio se é Nazarim, nazarenos.
Nazaré. Tá? Esse é o sinônimo de cristão. É o Nazarim, é a palavra hebraica. Olha só o que diz no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 54 e 56. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que maravilhavam. E diziam, de onde veio a este a sabedoria? Porque eles conheciam. Falei, ele estava aqui na escolinha, aqui mesmo, de onde que veio essa sabedoria, essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Olha, está vendo? Do José, do seu José, e o carpinteiro. Ele não é o filho do José? A sua mãe não é a Maria? E os seus irmãos, Tiago, José e Simão, e Judas? Olha, dá o nome de 4 irmãos. E não estão entre nós todas as suas irmãs? Quer dizer, tinha mais que uma ainda. Tinham várias irmãs. De onde lhe veio, pois, tudo isso? Olha, isso está em Mateus, mas está em Marcos também. Então, é algo que aparece mais de uma vez. Claro, nos evangelhos que tem a mesma visão. Né? E esse é um apontamento que a família de Jesus foi uma família como qualquer outra família, relativamente pobre, né? Uma família simples lá da região. Outra coisa importante, muitos catolicismos tentam justificar esse versículo, porque eles não acreditam que Maria teve outros filhos. Eles acreditam numa doutrina, num dogma que não está na Bíblia, isso é um dogma da tradição e do magistério dos muitos catolicismos. Eles acreditam que Maria permaneceu virgem após o nascimento de Jesus. É o chamado, o dogma da Imaculada Concepção, mas também da virgindade perpétua de Maria. Então, isso é o que os muitos catolicismos ensinam, embora cada um defende de uma maneira. O catolicismo romano, latino, esse que veio para o Brasil, como que ele explica esse versículo? Ele falou, não, esses irmãos, essas irmãs aí não são irmãos, são primos. Quer dizer, Maria para baixo e para cima com esse monte de primo, de sobrinho, fica meio esquisito, mas não era comum isso no Oriente Médio. Mas se você colocar a palavra primo aí, nós vamos ter um problema. Por quê? Porque Jesus fala, quem são a minha mãe e os meus irmãos? Todos vocês que ouvem a minha palavra, vocês que são meus irmãos e minha mãe. Vamos pôr primo aí, como é que fica? Quem são minha mãe e meus primos? Os meus primos são que ouvem. É ruim, hein? Está vendo como que não dá certo? Quando se fala de primo, está lá na Bíblia aqui, Isabel, sua prima. Então, ficou meio forçação de barra aqui, querer, como para defender a tese da perpétua virgindade de Maria, apelidar esses irmãos e as irmãs aí de primos. Ficou uma coisa meio estranha. Outro problema, então, mas aí o catolicismo ortodoxo, grego ortodoxo, tenta explicar isso de outra maneira, porque eles também crêem na perpétua virgindade de Maria, porque Maria é o símbolo da Igreja Católica. Por isso que ela tem a forçação de manter ela virgem, mesmo depois de ter nascido Jesus, que aí seria um outro milagre também, né? Porque se a criança nasceu, como que ela continuou virgem? Quer dizer, aí também, mas tudo bem, aí eles acham que é tudo espiritual. Como que a Igreja Ortodoxa vai explicar esse versículo? Ela fala, não, sabe o que acontece? Só que aí ela aceita que é irmão mesmo de Jesus. Fala, olha, não, esses são irmãos mesmo, são irmãos e irmãs, só que é só de José. Não eram filhos de Maria. Em outras palavras, quando José casou com Maria, ele já tinha todos esses filhos aí que leram aqui, segundo o catolicismo ortodoxo. Tiago, José, Simão, Judas e as irmãs também. Essa é uma tentativa também de explicar o versículo. Não, de fato eram irmãos de Jesus, mas só por parte de pai. Que o José, quando casou com a Maria, já tinha esse grupo enorme. Quer dizer, em outras palavras, José era viúvo, aí precisa caprichar para explicar o problema, né? Então, aí, nesse caso, José era viúvo, tinha um monte de filhos, e quando casou com Maria, então aí desconstrói toda aquela ideia que José quer fugir, né? Porque ele achou um absurdo, quer dizer, aí complica, não tem jeito, tudo, onde você quer resolver esse problema, você cria um outro problema. Então, mas essas são as explicações dos catolicismos a respeito desse versículo, porque na percepção deles, Maria não teve outros filhos. Só que a Bíblia fala uma coisa que eles não perceberam.
A Bíblia diz que Jesus é o primogênito de Maria, mas é o unigênito do Pai. Ah, é, irmão, e o que significa isso? Olha, se Jesus fosse o único filho de Maria, então não podia ser primogênito. Aí seria unigênito. Mas Jesus, e a Bíblia deixa claro que Jesus usa essa palavra muitas vezes, é o unigênito do Pai. E sempre quando vai falar de Maria, é o primeiro de Maria. Irmão, por inferência, se é o primogênito, porque tem outro, né? Não é muito comum você fala unigênito, esse aqui é o único filho. Você é o primogênito porque tem uma série, né? Teoricamente. De fato, a palavra primogênito tem duas. A palavra primogênito no grego é prototokos. Pode ser, de fato, o primeiro de uma série, ou então pode ser aquele que tem a autoridade, né? Porque às vezes a Bíblia faz esse apontamento. Mas no caso ali, ele fala que quando vai se referir ao Pai, é o unigênito do Pai. Quando se refere a Maria, é o primogênito de Maria. Então, está um bom sugestionamento que ele é o primeiro, né? Sem dúvida, esses versículos, então, condenam o quê? O docetismo, a heresia gnóstica, que dizia que Jesus não fez humano. Claro que fez, ele foi um menino. Ele foi apresentado no templo, estava lá. Bom, aí entra também uma outra questão. O que Jesus estava fazendo com 12 anos no templo? Então, alguns acham que foi o dia que ele foi ter a autoridade espiritual diante da religião judaica, que seria o bar mitzvah, filho do mandamento. Porque o menino judeu, hoje com 13 anos, ele torna-se filho do mandamento. Porque aí, pela primeira vez, ele lê a Torá. Então, vamos lá. Aos 8 anos, o menininho, aliás, ao 8º dia, o menininho é circuncidado, o menininho judeu. Então, ele faz parte da aliança abraâmica. Aos 8 dias de vida. E a circuncisão é dolorosa, hein? Tá? Tem que sair sangue, por exemplo. Só vale. Hoje tem uma discussão enorme entre os rabinos em Israel, porque e se a criança for homofílica? Né? Aquela criança que tem dificuldade de cicatrização, como é que faz? Se tem que haver sangue. Aliás, a Zípora é a mulher de Moisés. Ela briga com Moisés por causa da circuncisão. Porque Moisés pegou uma pedra e circuncidou seu filho. E houve muito sangue. E ela falou que Moisés é um homem sanguinário. Porque tem que haver sangue. Mas como é que faz com uma criança homofílica? Hoje, nos hospitais de Israel, são centros de excelência, de modernidade, como, por exemplo, o Hospital Hadassah, de Jerusalém, que seria o equivalente a Esther, né? O Hospital Hadassah, eles têm laser. Eles fazem a circuncisão com laser, para não haver sangramento. Mas para os rabinos ainda aquilo não tem validade. Eles ainda estão tentando descobrir uma maneira de resolver o problema. Então, é de fato algo muito doloroso, né? Claro que a criança nem lembra, né? Ela grita, berra, mas fica por isso mesmo, porque aí todo mundo bate palma, está tudo resolvido. Ela cresce, ela nem se toca que ela passou por esse processo traumático. Não dá para uma pessoa falar, nossa, no 8º dia, que dor! Para de bobagem, né? Ninguém lembra. Aí chega aos 11 anos, a criança é colocada para aprender a leitura da Torá, da Bíblia. Aos 13 anos, ela está apta, então, para fazer a leitura. E aí ocorre o bar mitzvah. Aquela criança torna-se filho do mandamento. Tudo bem, mas nós temos documentos antigos que tem crianças com 11 anos fazendo o bar mitzvah, tem crianças com 12 anos fazendo o bar mitzvah, e o que é hoje mais tradicional, atualmente, aos 13 anos se faz o bar mitzvah. Mas existem documentos de comunidades judaicas na Síria, em outros locais, um menino de 11 anos, então depende muito, cada caso é um caso. Eu lembro talvez a nossa questão do batismo, né? Às vezes vem um menino com 11 anos querendo se batizar, e pode batizar mesmo que ele tenha consciência, né? Vai depender, não tem uma idade, mas a tradição judaica fala que é aos 13 anos. Jesus tinha 12, mas pelo que dá a entender, era um menino que tinha uma inteligência fora do comum, então possivelmente tenha sido o bar mitzvah dele mesmo. Ele ter lido lá entre os rabinos a leitura e ter sido o bar mitzvah dele. É uma possibilidade, né? Não dá para afirmar. Bom, é interessante então que a Bíblia, em Lucas 2, mostra a infância de Jesus com que objetivo? Que ele foi uma criança como regular, como qualquer criança
cresce, faz as suas obrigações religiosas. Então é isso que é a intenção do capítulo 2. Teólogos têm se mostrado confusos quanto à precisão do relacionamento entre a humanidade de Jesus e a sua divindade, porque não é tão fácil estudar e falar sobre esse tema. Tem irmãos que conseguem falar, olha, quando ele chorou é a parte humana, quando ele andou sobre o mar é a parte divina. Mas é complicado isso, porque é uma pessoa e que subsiste em duas naturezas. O verbo se fez carne. Então, não dá para a gente ficar separando qual é o momento que ele fala como Deus, qual é o momento que ele fala como homem. Não é tão simples assim, por isso que está esse apontamento aí. O importante é você saber que o Senhor Jesus tinha duas naturezas. Ele é o vero Deus e o vero homem. Tudo o que podemos dizer com certeza, então, que Jesus é o verdadeiro Deus, né, e é o verdadeiro homem, porque ele tem duas naturezas, 100% divino, 100% humano. Como ser humano, ele descende de Adão, e nasceu e viveu uma vida regular, né? É isso que mostra, por exemplo, o capítulo 2. Ele teve fome, exaustão física, conheceu a rejeição. Na última aula eu falei, Jesus chorou, né? Gostava das celebrações, ele participou de um casamento, sentiu pena do desamparado, frustração da apatia de seus seguidores, né? E aqui está a palavra ira, mas é zelo, né? Não é bem ira, é zelo que ele tem quando ele entra no templo. Era um ser verdadeiramente humano, no melhor sentido da palavra. Por isso, um exemplo para todos nós, porque ele foi o verdadeiro homem. Ele sabe, Hebreus diz isso no capítulo 4, que você pode entrar com confiança, você que está passando por alguma angústia, alguma luta, alguma dificuldade, você pode entrar no seu quarto com confiança e clamar o nome de Jesus, porque Jesus foi homem, e ele sabe o que você está passando. E porque ele se fez carne, então ele entende as suas necessidades. Os documentos extras bíblicos que tentam descrever esse lapso do Evangelho de Jesus são muitos, mas são heresias, né? Não dá para acolher em hipótese alguma. Por falta, então, de material sobre a infância de Jesus, surgiram muitas especulações. Talvez a mais famosa tenha sido de um escritor da Nova Era, que diz que Jesus não aparece a infância deles no Evangelho. Sabe por quê? Ele conseguiu descobrir o motivo. É que Jesus foi morar na Índia. Olha que fraqueza. Jesus foi na Índia, morar na Índia e aprender yoga. Aí faz aquela bobagem. Então surgiram, e esse livro ficou famoso. Muita gente leu, né, e acreditou. Não lê a Bíblia, mas lê essas bobagens, né? É impressionante. Então até hoje tem gente assim, irmão. Muita gente vem conversar comigo, fala cada coisa. Eu falo, mas isso aí é um livro apócrifo, é um livro de Enoque e tal. Não, mas você já leu a Bíblia? Não. É difícil você vir falar comigo sobre a Bíblia se você nem leu a Bíblia. Só porque você ouviu aí numa reportagem, leu lá na Folha de São Paulo, Estadão, sei lá, eu penso um negócio. Tem gente, irmão, que fala coisa do que não sabe. É feio isso, né? Pega as coisas meio por cima e já sai falando. Mas de onde você tirou isso? Não tem contexto, né? Ainda ontem eu vi o presidente falando uma bobagem aqui de Campinas que eu fiquei assustado. Ele falou uma bobagem aqui sobre Campinas, sobre o nosso presidente. Ele nem sabe o que está falando. Não sei de onde tirou aquelas informações. Tirou de livros apócrifos, eu acho. E aí falou, mas meu Deus do céu, sem pé, sem cabeça a informação que ele pegou. No lançamento lá das casas populares lá do Pará, falou uma bobagem da cidade de Campinas, mas é uma bobagem. Por quê? Não conhece. Então não pode fazer isso. Para você fazer certas afirmações, você tem que conhecer, fazer o levantamento, você tem que ser honesto intelectualmente. Bom, mas para quem já passou pela prisão, né? Deixa para lá. Então, por falta de material sobre a infância de Jesus, muitos são o quê? Especulações. É coisa sem pé, sem cabeça, irmão. Não tem uma informação correta. É lamentável. É importante, então, ressaltar que o evangelista, em destacar a infância de Jesus, há um objetivo, que é o Espírito Santo que está direcionando. Qual é o objetivo? Mostrar que o Verbo se fez carne. Agora, essas especulações, invencionice,
Ouvi dizer, ouvi falar. Isso é bem do homem que está no pecado, né, irmão? Você vê que é bem de gente que tem a mácula do pecado. Quer dizer, ler a verdade e ser honesto de acordo com a palavra de Deus, a pessoa não quer. Mas vai atrás de tradições humanas para tentar explicar algo que não vai acrescentar nada para ele. Porque o que vai? Pelo menos se ele, com essa informação da infância de Jesus, ou aí ele aceitou Jesus como Salvador, aí até daria um certo crédito, né? Mas não é isso. É só para minar a fé dos outros. Então não dá para aceitar em hipótese alguma. Ao analisarmos então o contexto das passagens que envolve a infância e a adolescência do nosso Senhor Jesus, vemos que Lucas não tem por objetivo descrever os detalhes da infância e da adolescência e da juventude do Senhor. Não é uma biografia, não é isso. Não, esse não é o objeto do Evangelho. Embora, claro, que haja dados biográficos, como o próprio texto áureo, né, o conteúdo do Evangelho não são relatos especificamente biográficos. Não é esse o objetivo. E não apresenta, então, uma preocupação cronológica. Também na Bíblia não tem essa preocupação. Ela não tem essa percepção. O Evangelho de Lucas narra tudo o que sabemos sobre a infância e adolescência de Jesus. Está tudo lá. O objetivo do evangelista é o quê? Apresentar a paternidade divina de Jesus. Fica claro quando o anjo Gabriel saúda Maria, né? Fala que a criança que ia nascer por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem. Por isso que Jesus não herda o pecado original, como nós que somos fruto do relacionamento, do desejo dos nossos pais, né? Não há essa situação no caso do nascimento de Jesus. E João inicia falando isso, que Jesus não nasceu por obra dos desejos dos seus pais, mas por obra e graça do Espírito Santo. Na narrativa de Lucas está presente então o anúncio do anjo Gabriel a Maria sobre o nascimento de Jesus. A história então do nascimento do Senhor Jesus e a presença de anjos juntamente com os pastores de Belém mostra então a diferença que está ocorrendo nessa circunstância desse nascimento. Nosso Senhor foi uma criança então regular, crescendo e desenvolvendo-se como qualquer criança da província da Judéia. Lucas 2,52 fala então da infância do Senhor na sua existência terrena. João 1,14 deixa claro as duas naturezas do Senhor. É o Verbo, Deus, que se fez carne, homem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito, o único da natureza do Pai, cheio de graça. É o único que é cheio de graça, portador da graça e da verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. E essa é uma resposta poderosa contra aqueles que negam a encarnação de Jesus. Hebreus 2,10 diz, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. E Hebreus 5, 7, 9 diz, o qual nos dias da sua carne, olha só, a natureza humana, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que eu podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência. Isso é natural por causa da função de cada uma das pessoas. Você vê que a Bíblia diz que Jesus era submisso aos pais. Está lá no versículo 51. E era Jesus submisso a tudo. Jesus era submisso aos pais, a José e a Maria. Então, se Jesus considerava José e Maria superior a ele, claro que Deus por isso que ele não tem um problema ele falar do Pai. O Pai é maior do que eu. É função que ele está falando. Eu dou um exemplo aqui. Outro dia uma pessoa falou para mim isso. Falou, professor, o senhor fala que Jesus é igual ao Pai, sendo que aqui a Bíblia diz Jesus. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo, ó, o Pai é maior do que eu. Eu olhei bem para ele e falei assim, então preste atenção no que eu vou dizer agora para você. O irmão Lazinho, meu pai,
que está assistindo essa aula lá em Jundiaí, eu considero meu pai, Molazinho, maior do que eu. Eu considero. E por causa disso eu sou menos humano que ele. O fato de eu considerar meu pai maior do que eu tornei-se, tem a ver com a natureza ou com posição e função? Função e posição, não tem a ver com natureza. O fato de Jesus dizer, o pai é maior do que eu, não significa que ele não é Deus. Está dizendo por causa da função. Naquele momento o verbo se fez carne. O verbo se fez carne e tornou menor até do que os anjos. Está escrito em Hebreus, feito um pouco menor do que os anjos por causa da morte, da crucificação. Então, se Jesus era inferior aos seus pais, ou submisso aos seus pais, é feito um pouco menor do que os anjos, qual é o problema ele falar o pai é maior do que eu? Ele não está falando de natureza, ele está falando de função. É diferente, por isso que eu falei, o meu pai é maior do que eu. Eu considero meu pai maior do que eu. E nem por isso eu sou menos humano do que meu pai. Nós temos a mesma natureza, mas são funções diferentes. Então, ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. É exatamente o fato do verbo se fazer carne, é que tem o poder de nos salvar. Graças a Deus, ele é o grande Salvador. Muito bem, uma família normal, irmão. Uma família normal, a família de Jesus. Família da época lá da província de Judá, da Judéia. Os dados gerais dessa família. José e Maria eram descendentes da família real de Davi, da raiz de Jessé. O casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava gestante por obra e graça do Espírito Santo. Deus revelou a José. José ia fugir, irmão, mas Deus falou com José. Posteriormente, José só se relacionou maritalmente com Maria após o nascimento de Jesus. E é aqui que está a diferença entre os cristãos bíblicos e os cristãos que seguem uma outra tradição. Os cristãos que seguem uma outra tradição têm que ficar se justificando toda hora. Tem que falar que aqueles irmãos de Jesus são primo, tem que falar que eles eram só filho de José, porque tem dificuldade de observar que Maria, após o nascimento de Jesus, teve uma vida conjugal natural com José. E isso não diminui ela em nada. Mas como alguns catolicismos, porque são muitos catolicismos, a gente está acostumado só com a igreja romana, mas existe o catolicismo ortodoxo, o catolicismo armênio, o catolicismo copta, o catolicismo nestoriano, o catolicismo malabar da Índia. Então nós temos muitos catolicismos. E a sua maioria entende que Maria permaneceu virgem, desenvolvendo o dogma da perpétua virgindade de Maria. Mas por quê? Porque no entendimento teológico deles, a igreja é Maria. E aí a igreja, então, fica nessa percepção de sempre virgem. Mas a Bíblia não faz esse apontamento. Embora também não é uma doutrina que a gente possa dizer que é essencial. Não é. A gente consegue até compreender o zelo pela pessoa de Maria, mas não tem base nas Sagradas Escrituras. E aí nós somos muito acusados, nós evangélicos, de só acreditar o que está escrito na Bíblia. E é mesmo, nós só acreditamos que está na Bíblia. Agora, dizer que nós não cremos na tradição não é verdade. Nós acolhemos a tradição, desde que ela não seja contra a Bíblia. Se tiver alguma tradição lá que reforça o que está escrito na Bíblia, nós aceitamos. Qual é o problema? Eu pego lá a tradição dos primeiros discípulos, era declarar no culto de Santa Ceia, que o culto de ceia é um culto de ações de graça, está lá na tradição. Nós aceitamos também, qual é o problema? E declarar que só pode participar da Santa Ceia quem é batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós também aceitamos lá no Didaquê. A Didaquê é a tradição. Embora a Bíblia também faça esse apontamento, porque hoje, irmão, tem igreja que acha que qualquer pessoa que entra ali pode participar da Santa Ceia, caindo na fraqueza da igreja de Corinto. Nossa, quase que eu falei igreja corintiana, olha que fraqueza da minha parte. Na igreja de Corinto, né? Senão os irmãos já vão ficar nervosinhos, né? A igreja de Corinto tinha esse costume. Paulo falou, vocês querem fazer o corpo de Cristo, o corpo de uma meretriz? Você acha que pode participar das duas mesas? Não, irmão, uma mesa é a mesa de Cristo e outra é do mundo.
Agora a pessoa nem sabe o que é igreja, nem sabe o que é nascer de novo, nem sabe o que é obedecer a Cristo, já chega e já vai participando da Santa Ceia. Da onde que tiraram essa invencionice? Essas igrejas por aí, irmão, são tudo assim. Mas graças a Deus que as igrejas bíblicas seguem o que está escrito na Bíblia. Só participa da mesa do Senhor quem foi lavado e remido no sangue de Jesus, quem nasceu de novo, quem obedeceu a ordem do Senhor, que é o batismo. Jesus deixou só 2 ordenanças, o batismo e a Santa Ceia. Então, irmãos, o didaquê, que é a tradição, fala que é isso também, que para poder participar da Santa Ceia do Senhor tem que ser batizado. Então, nós aceitamos a tradição, desde que ela esteja de acordo com a Bíblia. O que mais que nós aceitamos? A autoridade ministerial. Nós cremos que o pastor Paulo é o pastor da igreja, é o anjo da igreja. Nós aceitamos a autoridade dele, desde que esteja de acordo com a Bíblia. Todos os pastores da igreja Assembleia de Deus têm que estar dentro da Bíblia. Se sai fora da Bíblia, nós não aceitamos não, irmão. Está vendo? Então, não é que nós não aceitamos a tradição e o ministério da igreja. Nós não aceitamos quando está fora da Bíblia, irmão. Aí não, então a Bíblia é a base. Aí depois, portanto, a tradição e o ministério da igreja é escravo das Escrituras. No sentido de que as Escrituras vêm primeiro. Agora eles inverteram a ordem, colocaram o ministério e a tradição em primeiro lugar, a Bíblia em terceiro. Aí não dá, né, irmão? Está vendo a diferença? Então não é que a gente não aceita a tradição e a autoridade da igreja. Nós aceitamos, desde que a Bíblia seja a base de tudo isso. A Bíblia é a base? Está tudo bem. Agora não vai inverter, porque aí fica difícil, né? E eles invertem. Então, e aí nos acusa, dizendo que nós não aceitamos. Essa é a nossa diferença. É igual um homem que falou para mim, sabe qual é a diferença da igreja Assembleia de Deus da nossa? Falei, não, qual? É que na igreja de vocês não tem santo e na nossa tem. Falei, não, senhor, na nossa tem santo também. Tem. A diferença eu vou te falar, é que a nossa não tem imagem de escultura. Tem santo, muito santo. Vós sois santos. Todos os santos foram lavados no sangue de Jesus. Está cheio de santo aqui, irmão. Pelo sangue de Jesus. Agora não tem imagem de escultura para devoção. Essa é a diferença. Aí é mesmo, né? Falei, é mesmo. Então, posteriormente, José, claro que vai ter um relacionamento, uma família, irmão, uma família abençoada. Podemos inferir isso a partir do relato do evangelista Mateus. Então, você lê lá, fala claramente, então, olha só, e José, despertando do sonho, porque foi a visão no sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu. Irmão, aqui não é prazer, sou José, viu? Oi, Maria. Não é isso, a palavra conhecer na Bíblia é relacionamento conjugal, irmão. Está lá, e conheceu Adão, Eva, sua mulher. Não é que ele chegou e falou, prazer, eu sou irmão Adão, aleluia. Não é isso, irmão, pelo amor de Deus. Conhecer aqui é relacionamento conjugal. Olha lá, em outras palavras, e José não teve relacionamento conjugal com Maria, até quando? Até que deu à luz ao seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Irmão, o primogênito, desculpe. O primogênito, e pôs-lhe o seu nome Jesus. Irmão, precisa de mais explicação do que esse versículo? Não está falando do unigênito do pai. Mas olha o que diz, que não a conheceu, está dizendo o seguinte, que José não teve relacionamento conjugal com Maria. Não teve. Até quando? Até que nasceu Jesus. Não é isso que diz o versículo, irmão? Precisa ter um gênio para entender isso. Então é a Bíblia que diz, irmão, mas eles inventaram outra. Eles vão tentar explicar isso de uma maneira, é um marabalismo para explicar esse versículo. Os filhos de José, já falei, né? Jesus, então, é o filho primogênito, mas ele tinha outros irmãos, e a Bíblia chama até por nome, Tiago, José, Judas, Simeão. Agora, o nome das irmãs não aparecem. Tem até uma tradição, diz que uma delas chamava Maria também, que outra... Eles têm tradição, né? Mas é tudo tradição. Seus irmãos não aceitavam como Messias, está lá em João. Somente depois da ressurreição que eles se converteram. Tiago, por exemplo, se converteu, virou pastor de Jerusalém. O modo da criação do menino Jesus. Irmão, de fato ele era um menino extraordinário. Tanto é que Maria guardava no coração todas essas informações, né? E a infância de Jesus? Só temos o que a Bíblia fala em Atos, aliás, em Lucas capítulo 2. Ele nasceu em Belém, foi para o Egito, depois voltou
foi morar em Nazaré e provavelmente fez então a circuncisão dele, no 8º dia, no templo em Jerusalém, e depois fez, tudo indica, o bar mitzvah dele também, lá em Jerusalém. A adolescência dele, com 12 anos, que a Bíblia vai fazer esse apontamento, que é o nosso texto áureo. É isso que a gente chama de bar mitzvah, que seria o filho da lei ou do mandamento. Muito bem. Eles vão, sem dúvida alguma, seguir todas as festividades judaicas. Tem gente que fala assim, vê se Jesus se reunia no domingo. Claro que Jesus não reunia no domingo, né, irmão? Qual que era o dia que os judeus se reúnem? O sábado. Por isso que fala de sábado na Bíblia. Porque Jesus era judeu, irmão. Claro que ele ia no sábado na sinagoga. Era o dia de culto. Ou às 18 horas da sexta, até às 18 horas do sábado, é o sabate. Então, claro que fala muito de sábado na Bíblia por causa disso. Mas não tem nada a ver com outra coisa. A juventude de Jesus, dos 12 aos 30 anos, a Bíblia não relata nada. Nada. Não fala, não dá nenhum apontamento em nenhuma carta, nada. Não tem no Novo Testamento nada sobre a juventude do Senhor. E o tríplice desenvolvimento de Jesus. Ele crescia em sabedoria, ele crescia em estatura, é isso que a Bíblia fala, e o Senhor Jesus crescia na graça, sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. É uma lição muito bonita, tem aqui informações importantes, porque dá a entender que Maria, ao guardar as informações no coração, ela não faz acepção dos demais filhos. Ela prefere guardar no coração do que como muitos pais ficam falando, né? Aí, meu filho, você devia ser igual ao seu irmão. Viu, menina? Você devia ser igual à sua irmã. Maria não faz essa comparação, ela guarda no coração. Então, a família ideal trata os filhos iguais. Mesmo quando você vê aquele que se destaca mais, você guarda no coração como Maria. Você não deve fazer comparação. Aliás, irmãos, sua família é incomparável. Preste atenção, irmão, que eu vou dizer para você. A sua esposa é incomparável. Irmã, o seu marido é incomparável. Os seus filhos são incomparáveis. Não se compara filho. Por que, menino, você não é igual ao filho do irmão Beltrano? Para de bobagem. Sua família é única. Cuide, zela, ame, abençoe. Deus te deu, cuide dela. Incomparável. Não tenha esse tipo de coisa. Eu queria que meu marido fosse que nem Beltrano. Eu queria que a minha... Pare, irmão. Ora a Deus, para Deus encher o seu coração de amor, porque sua família é única. É a bênção que Deus te deu. Cuide dela, zele, lute por ela, defenda-a. É única. Olhe e tenha um olhar santo para a sua casa. Considerações finais. A família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser o quê? O que eu aprendo com José e com Maria? Equilíbrio, ponderação e não manifestar predileções pelos filhos, como a gente viu no início dessas lições. Lembra, a Rebeca gostava de Jacó, o Isaac do Isaú. Não, na família de Jesus não tem isso, por isso que é a Sagrada Família. A respeito dos filhos do nosso Senhor, a obediência e a atenção dos pais é fundamental em qualquer construção. Pesquisas apontam que essa faixa etária das crianças de 1 a até 7, 8 anos é o período mais importante, é a primeira infância, é o período mais importante da vida da criança. É o período que os pais têm que estar presentes, acompanhar, abraçar, beijar, motivar, estudar junto, orar junto, caminhar junto. É o momento mais importante. Se você quiser que seus filhos sejam fortes, esse é o momento. Por isso, curta a paternidade e a maternidade. É o período mais importante da vida deles. A nossa viagem continua aberta. Quem tiver interesse de viajar em novembro com o nosso grupo será muito bem-vindo. E para nós encerrarmos esse trimestre, olha só que bênção, 25 de junho, encerra esse trimestre, 13ª lição. E é uma das lições mais lindas que tem. É a amizade do Senhor Jesus com a família de Betânia, de Marta, Maria e Lázaro. Que Deus continue abençoando os irmãos, que vocês tenham uma semana de bênção, de paz, de saúde. Amém, irmãos?